Muito bem, estamos recebendo aqui no Jornal da Mix para uma entrevista super bacana, eu espero, porque afinal de contas é sempre muito bom conversar com ele, que é o advogado Mauro César Martins. Está aqui com a gente para conversar, para falar da sua vida, da sua carreira profissional e também do futuro também. Estou vendo que ele está sinalizando atuar em algumas áreas ainda que não atuou aqui em Presidente Prudente. Vamos lá, então. Bem-vindo, Dr. Mauro César. Quanto tempo, hein? A gente já se conhece. Bem-vindo aqui a Mix. Em primeiro lugar, bom dia a todos os seus ouvintes, aos milhares de ouvintes, ao pessoal do YouTube, das redes sociais, a toda a sua equipe. Só encontrei amigos aqui, Reginaldo, Letéia, enfim, todos, você, são amigos de pelo menos 30, 40 anos. E principalmente ao cidadão prudentino. É uma satisfação poder estar aqui e discutir nesse espaço que vocês estão concedendo os temas de Presidente Prudente. Muito bem, antes da gente entrar nos temas de Presidente Prudente, eu gostaria que eu falasse assim rapidamente um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória muito linda, vitoriosa e um exemplo de vida para as pessoas, né? Que logo cedo começou a batalhar na vida, né? Eudes, a minha história começa em Tupi Paulista. Eu nasci em Tupi Paulista em 1956, portanto, há 67 anos atrás. Com 8 para 9 anos, em plena Revolução, 1963, eu chego em Presidente Prudente, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão Mauri, e depois a minha mãe teve um Maurício. Meu pai, na sequência, nos abandona, vai para o mundo, e minha mãe assume a responsabilidade de prover os filhos. Eu, com 9 anos, na rua Mendes de Moraes, 645, onde eu morava, eu fui estudar no Vila Marina, ali no grupo escolar da Vila Marina. E eu, naquela época já, eu disse com 9, 10 anos, eu já era catador de reciclável. Eu comprava da garotada alumínio, ferro, que tinha um expurgo, trem naquela época, trazia muito ferro para Prudente. Então sobrava aquelas tiras, eles jogavam ali na linha, onde hoje é a farmácia Tóquio, né? A travessa da farmácia Tóquio. Então eu já era, quando criança, um empreendedor. E eu fazia isso para quê? Para ajudar no alimento da minha família. E vendia ali no ferro velho do Cícero, da Vila Marcondes. Então, desde muito pequeno já trabalhava. Você já tinha essa veia empreendedora, hein? Eu acho que dali que nasceu o meu sentimento de realização, de insatisfação com a situação existente para querer mudá-la para melhor, Eudes. Muito bem. E aí você entrou na advocacia, mas antes de entrar na advocacia, teve uma formação em administração. Estava vendo o seu currículo aqui, né? Teve um trabalho muito grande, né? Meu primeiro emprego, Eudes, de carteira assinada, foi em São Paulo. Eu morava na rua Mendes de Moraes, 645. Em 1969, nós fomos para São Paulo, morar em São Paulo. Só que não deu certo. Então nós ficamos em 69 e 70. Copa do Mundo de 70 do México, eu assisti com meus amigos na favela do Jaguaré. Eu morava na Avenida Bolonha, no Jaguaré, e lá eu vendia cocada, pano de prato que a minha mãe fazia, eu vendia sanduíche de mortadela, sanduíche de queijo, presunto nem se falava, né? Pessoas pobres não comem presunto. Não tinha, né? E cocada. E eu vendia nas fábricas. Tinha a Cooperativa Agrícola do Jaguaré. E aí eu fiz amizade com um jovem. E ele falou assim, eu falei, o pai dele era o chefe lá, um senhor negro. E esse senhor me chamou para conversar com ele, a pedido do filho. E me deu uma oportunidade. Foi a primeira oportunidade que eu tive na minha vida. Então, com 12 anos, eu já era registrado
na minha carteira, eu era trabalhador braçal, em 69. Trabalhador braçal. Fiquei até 70, em 70 a gente volta de uma hora para outra. E eu sempre sofrendo, Eudes, porque quando eu fui, eu reprovei de ano. Porque eu fui no meio do semestre. O ano. Na escola. Quando eu voltei, no meio do ano, eu também reprovei. Então, mas eu nunca desisti. Então aí eu voltei para Prudente, em 71. Aí nós que morávamos na primeira casa da rua, Mendes de Moraes, com a Olímpia Ribeiro da Luz, eu fui morar na penúltima casa. Lá embaixo, na Olímpia Ribeiro da Luz, 366. Que não era nem asfaltada. Naquela época não tinha nada. A periferia não tinha asfalto. Asfalto era só para os ricos aqui no centro da cidade. E além linha também, né? Além linha. Todo dia nós tínhamos que passar pela linha. Ah, e um detalhe. Antes de eu ir para São Paulo, eu para ganhar um troco extra, tinha o seu Francino, que Deus o tenha, faleceu já. Ele trabalhava na época lá na Toledo. Ele colocava aqueles tijolinhos da frente da Toledo. Pode ver que no portal da Toledo tem uns tijolinhos. Lá, né? Tem uns tijolinhos. Que ainda tem lá. Eu levava almoço para ele todo dia, a pé, da farmácia Tóquio até a Toledo. E eu ganhava um troquinho, porque ele comia comida quentinha. Então era a minha alegria, né? Então eu sempre trabalhei, eu sempre procurei ajudar minha mãe. Sempre fui arrimo de família, né? Poucas pessoas sabem disso. Com 15 anos, eu fui emancipado. Judicialmente. Foi com 15 anos? Com 15 anos, para poder comprar meu primeiro... Não, com 17 anos, me perdoa. Para comprar meu primeiro imóvelzinho, com empréstimo, que acabou não dando certo. Naquela época era nossa caixa, né? Do governo do estado. Mas eu tenho lá a minha escritura de emancipação, feita pelo saudoso e brilhante advogado de Presidente Prudente, Dr. Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro é o filho, tem o filho dele, a mulher dele, que foi minha professora depois, doutora Zélia Pinheiro. Então, eu fui emancipado com 17 anos. Vamos falar da sua formação. Você é advogado conhecido, mas você tem uma formação também em administração, né? Eudes, a minha primeira formação realmente é de administração. Por quê? Porque, voltando para Prudente, em 1971, eu comecei a trabalhar na indústria e comércio de bebidas Espartas, que é aqui na Rui Barbosa. Uhum. Meus colegas eram tudo da Paulo Roberto, tudo lá da Vila Cachaça, porque eram todos rapazes fortes. E eu era muito magrinho, meu apelido era Canela de Sabiá, de tão magro que eu era. Né, uma composição magra mesmo. Sim, muito magro. Né, era cabeludo, hoje tem pouco cabelo, e era muito magro. E a gente almoçava ali nas calçadas da Esparta, na Rua Barbosa, ficava deitado ali na hora do almoço e tal. E nesse momento... A Esparta fazia o quê? Bebidas? Indústria, comércio de bebidas Esparta. E lá, eu era da turma que lombava os caminhões. Você sabe o que é lombar caminhão? Carregar o caminhão. Tanto carregar quanto descarregar. O que você descarregava? Caixas de vidro e sacos que vinha do Paraná, todo sujo de poeira, com litros. Então, litro quebrava nas nossas costas. Eu tenho uma dor no ombro até hoje, motivada por aquele esforço que a gente fazia. Uhum. E era muito pesado, mas era uma alegria. E nós fabricávamos bebida. E também eles tinham a Branipo, que é uma fábrica de bala, que é perto do posto Small, quando você passa a linha para ir para Toledo. Passou a linha para ir para Toledo, era ali a fábrica de bala. Então, eu gostava muito de ir para a fábrica de bala. Apesar da bala de banana, porque a bala de banana é feita no tacho. E ela explode, te cola no corpo, etc. É um serviço pesado. Não é um serviço fácil. Uma vez um tacho daquele caiu em cima de um amigo meu, ele se queimou, fez quase 40 cirurgias. Né? É muito perigoso. Uhum. Mas lá tinha o doce de leite. Então, na hora do almoço, aquela adorava lata de doce de leite. Então, aí, da Esparta, eu fui trabalhar no Hospital São Luís. Eu fui escriturário lá. Um ano e pouquinho. Hospital São Luís, aquele ali em frente ao Camelódromo. O antigo Camelódromo, aonde o Florivaldo Leal foi atendido quando ele foi morto por um trabalhador da prefeitura, aonde esse prefeito Florivaldo Leal, ele tomou uma paulada na cabeça. Uma paulada de um funcionário da prefeitura. E também onde morreu o filho do seu Pedro da Mota. Enfim, eu trabalhava nesse hospital que era chamado Hospital
conveniado naquela época com o INSS, etc. Só que a Santa Casa de Prudente me chamou para ir trabalhar lá, na Santa Casa, para fazer o mesmo que eu fazia no Hospital São Luís. Eu fui para a Santa Casa de Prudente. Chegando lá, não me pagaram o que me prometeram. Eu fiquei bastante magoado, mas falei, eu não posso perder meu emprego, porque minha família dependia daquele salário. 6 meses depois, eu fui convidado, porque Martinópolis, Santa Casa de Martinópolis, estava abrindo o convênio com o INSS para atender a população da cidade. Então, como eu sabia mexer com o INSS, faturas, atendimento dos pacientes, me convidaram. Eu confesso para você que eu não queria ir, porque tinha que viajar todo dia, era de ônibus, e enfim. Mas eu fiz uma proposta muito alta, para que eles não aceitassem. E eles aceitaram. Então eu fui trabalhar em Martinópolis. Aí nesse meio de tempo, eu tinha que fazer o vestibular. E como eu já trabalhava na parte administrativa, eu fiz o vestibular na Toledo, de administração, porque só tinha Toledo e Tupã naquela época. Toledo e Tupã. E fiz o curso de administração, me especializei em administração hospitalar, fui presidente das associações de Santas Casas da região de Prudente, fui presidente das Santas Casas e hospitais da região oeste do estado, participei da diretoria da Federação das Santas Casas de São Paulo, de Brasília, tudo isso com 20 anos, com 21 anos. Então, aí minha primeira formação é administrador de empresa, formado na Toledo, na saudosa Toledo do seu Milton Penac, da família Penac, de Presidente Prudente. E como é que o direito entrou na sua vida? Porque você ficou mais conhecido ainda como operador do direito, né? O direito é um daqueles sonhos que a gente acalenta, que a gente nunca comenta com ninguém. Porque eu via os advogados e na época, eu já tinha plena consciência política, como acredito que tenho até hoje. E eu pertencia a um grupo de movimento em Presidente Prudente, que era um grupo que trabalhava com os bairros periféricos. Naquela época nós tínhamos muito loteamento irregulares de Prudente. Prudente não tinha esgoto tratado, Prudente não tinha asfalto. Prudente era um completo abandono. E isso que eu estou falando na década de 76, 77, 78, até 80. Quase 80. Né? Então, eu ouvia muito a Voz do Brasil. Voltava à noite da escola e ainda ia procurar uma rádio que reapresentava o programa. Estivessem reapresentando. E porque eu não tinha tempo para estudar, eu trabalhava o dia inteiro em Martinópolis, ia de ônibus, voltava de ônibus e ainda ia trabalhar. Eu nunca jantava. Eu comia uma coxinha, uma esfirra lá na cantina da Toledo. Tinha dia que eu quase desmaiava de fome. Então por isso que você era o canela, né? Canela de sabiá, né? Comia muito pouco. Além de comer muito pouco, eu tinha uma estrutura mesmo, magra mesmo. Bom, aí eu ouvia muito um deputado chamado João Cunha, do antigo MDB, que o MDB era a resistência à Arena. A Arena defendia o regime militar. Nós, jovens, populares, da periferia, os além-linha, os periféricos, eu pertencia a essa classe. Nós éramos revoltados. Eles nos chamavam de revoltados. Porque nós não aceitávamos aquelas condições que os prefeitos, normalmente fazendeiros, normalmente empresários, exemplo, Sandoval Miranda e outros mais, o que eles faziam com a população, porque eles sempre defendiam os seus empregos, seus parentes, suas empresas, seus negócios. Aliás, não muito diferente do que é hoje, mas nós não aceitávamos isso. Então, naquela época, nasceu um movimento de resistência imprudente dentro do MDB, que um dos líderes era o professor Luiz Gonzaga dos Santos, professor, eu, Mauro Bragato, que era estudante da Unesp,
E nós montamos um movimento de resistência para enfrentar toda essa situação. Inclusive, chegamos a eleger o Virgílio Chiesi como prefeito, que faleceu recentemente, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, que Prudente perdeu. E o Chiesi só conseguiu cumprir um mandato, e teve até prorrogação, se não me engano. Depois volta todo o esquema novamente, que persiste até hoje. Teve um espacinho de tempo que o Bragato conseguiu se eleger prefeito, mas infelizmente foi o pior prefeito da história de Prudente. 5 folhas de pagamento atrasado, etc. O que prova que um parlamentar realmente não tem condições de administrar. Ele é para falar mesmo, para blá, 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 reclamar. Para negociar, né? Para falar, blá, 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 blá. Agora, fazer, executar, planejar, administrar, cobrar, realmente parlamentar não dá certo. Você sabe que teve uma vez, conversando com o Agripino, trabalhei muitos anos lá perto dele, você tem conhecimento disso? Ele me disse o seguinte, que precisa de muita habilidade para trabalhar com dinheiro, com muito dinheiro. Porque a pessoa chega num orçamento do município... com 1 bilhão e 200 milhões no ano que vem. Esse ano 1 bilhão. 1 bilhão. Tem que ser alguém que tenha condições mesmo. Tem que ser alguém que seja competente. Competente, Eudes. Uhum. Tem que ser alguém que seja administrador. Só que a população vai na conversa. E vai na conversa há mais de 30 anos, Eudes. Bom, eu quero entrar nesse assunto também, da situação de Presidente Prudente, como que o senhor vê a cidade hoje. Por isso fiz uma introdução para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. O senhor está se colocando como pré-candidato a prefeito de Presidente Prudente? É isso que eu vi nas redes sociais, é verdade? Eudes, ainda não sou pré-candidato a prefeito de Presidente Prudente. Eu sou um cidadão com meus plenos direitos políticos ativos, sou um ficha limpa, não respondo a processo, minhas empresas não têm nenhum tipo de problema, eu tenho uma vida limpa e pura, vivo em Presidente Prudente há 60 anos e amigos revoltados com esse desmando institucional em Presidente Prudente nos últimos 30 anos, não é de agora, é nos últimos 30 anos. Eles têm falado comigo, Mauro, por favor, nos ajude. Mauro, você precisa ser candidato. E eu, o máximo que eu estou fazendo é apresentar o meu nome como uma eventual possibilidade, porque isso só vai se definir mesmo por volta de março do ano que vem. Mas esse era um sonho que o senhor tinha, alguma coisa nesse sentido? O Mauro já pensava na administração pública? Ô Eudes, eu nunca pensei em ser prefeito, mas só complementando a pergunta anterior, nós criamos aquele movimento de resistência para defender os pobres de Prudente. E neste movimento, vários candidatos saíram. Bragato saiu, depois veio o doutor Enio Perrone também, depois veio o Chiesi. São pessoas que eu respeito, que sempre tiveram voltado com as causas da população. Eu, particularmente, sempre ajudei na política. Fui do MDB, fundei o PMDB, nunca fui candidato no MDB, nunca fui candidato no PMDB. Depois, revoltados com a eleição do Quércia, o Quércia, no escândalo da nossa Caixa, nosso banco, Raspadinha, Flávio Chaves, Banezer, tem várias pessoas de Prudente envolvidas no escândalo do Banezer, aqueles empregos fantasma que tinha do Banezer. Nós, novamente um grupo que não aceitava a corrupção, nós saímos e fundamos o PSDB. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Mário Covas, saudoso Mário Covas, que Deus o tenha, um espanhol brabo, administrador, e nós fundamos o PSDB. Mas eu nunca fui candidato. Fui convidado a ser candidato a deputado estadual, deputado federal, sondado para ser vice-prefeito, num determinado momento até prefeito, mas nunca tive esse sonho. E vou te confidenciar publicamente um assunto que pouquíssimas pessoas sabem. Vamos lá, então. Vamos falar para todo mundo, né? Porque a gente está colocando aqui, agora todo mundo vai saber. Agora sim. Você conhece o professor Caetano? Conheço. O professor Caetano é uma lenda em Prudente. José Caetano da Silva. Do PT. Do PT, fundador do PT,
um nortista histórico de Regente Feijó. Foi vereador em Foi Presidente vereador, Prudente. foi professor dos filhos dos bacanas de Prudente no Objetivo. Quem acessar o Facebook dele vai ver lá que o Feitosa deu oportunidade para ele no colégio Objetivo. Então ele era um formado em ciências sociais. E eu era muito ligado ao Caetano, a vida inteira. Tanto é que depois ele foi professor na Unesp comigo, etc. E na redemocratização, porque você perguntou por que eu fiz direito. Eu fiz direito porque eu era uma pessoa combativa, eu sempre fui combativo. E o João Cunha, deputado federal de Ribeirão Preto, era combativo. E ele era advogado, criminalista. João Cunha era um advogado criminalista. E eu, Você se inspirou, né? Quando eu via aqueles discursos dele na minha casinha de madeira, minha taperinha, lá na rua Olímpia Ribeiro da Luz, quando eu chegava à noite, 11h30 da faculdade, para misturar fazer um ovo, um arroz da geladeira, tudo duro, jogar uma aguinha para fazer um mexido para comer, eu ficava ouvindo o João Cunha fazer o discurso e eu me inspirei nele. Aí eu saí de administração, fui fazer direito na Toledo. Passei em 28º lugar. E dos 50 que foram aprovados, eu passei em 22º lugar. Sem nenhuma DP. E também contestador. Não vou nem aqui entrar em detalhe, mas contestador. E fiz direito por isso. Depois eu fiz mestrado na UEL, Universidade Estadual de Londrina, em Direito Civil. Depois eu fiz doutorado na PUC de São Paulo em Direito do Trabalho. Já fiz cursos em várias universidades do mundo. Já visitei Harvard, já visitei a Sorbonne, Universidade de Coimbra, Universidade de Salamanca, Universidade, enfim, N universidades para conhecer o sistema educacional e fui professor na antiga IMESP e Unesp por 35 anos dando aula em sala de aula. Poucas pessoas sabem disso. Eu sou professor assistente doutor aposentado da Unesp. Então eu tive a oportunidade de viver o mundo acadêmico. Já fui professor de mestrado, já fui professor de curso de pós-graduação em Direito em vários locais do Brasil, já fui bancas de mestrado. Enfim, a vontade de ser prefeito, ela nunca existiu. Nunca existiu. Mas, infelizmente, vendo os desmandos administrativos que perduram em Presidente Prudente nos últimos 30 anos, realmente eu não poderia ignorar o apelo de muitos amigos e cidadãos prudentinos que chegam e falam: doutor Mauro, o senhor vai ser candidato? Nos ajude. Por favor, corte esse ciclo que existe em Presidente Prudente. Doutor Mauro, vamos pontuar. Eu sei que para uma entrevista a gente não vai conseguir esgotar os temas aqui, mas vamos pontuar a situação atual de Presidente Prudente hoje. Como o senhor vê? A situação administrativa... a situação da prefeitura. Ela é trágica, ela é péssima, ela é completamente fora de controle. Existe uma anomia. Isso é uma falta de poder. Uma falta de poder. Você não sabe realmente quem decide hoje. O senhor sabe que os prefeitos reclamam dessa falta de poder como um todo, né? Não é só o caso do Ed Thomas em Presidente Prudente, mas reclamam de muita interferência do Ministério Público. Enfim, o senhor não acha que isso tem dificultado a ação dos prefeitos? Também. O papel do Ministério Público, ele realmente traz problema para os municípios. Mas o ano de 2022, o Congresso Nacional do governo Bolsonaro, com o centrão do Lira e do Republicano, eles aprovaram uma nova lei de improbidade. E essa lei de improbidade, ela agora que está sendo implementada. E esta lei, ela blinda os prefeitos dessa atitude do Ministério Público anterior a esta lei. Por quê? Porque antes, Eudes, os membros do Ministério Público, bastava não gostar de um prefeito, de um agente público, ele abria lá um procedimento para investigá-lo. Então, hoje, Eudes, ele pode até abrir o procedimento. Mas, Eudes, tem uma diferença com essa nova lei. O Ministério Público, o promotor que assim proceder,
ele poderá ser responsabilizado se ficar comprovado que aquele agente público que ele abriu o procedimento realmente não tinha intenção, o dolo de trazer o prejuízo ao erário público, ele, promotor, vai ser responsabilizado com seus bens particulares por aquele dano que ele está causando ao prefeito. Então, hoje, um promotor, por isso que todo mundo reclama, eu inclusive, da lentidão do Ministério Público, é que eles realmente têm poucos promotores e muitos problemas em várias cidades para um único promotor. E agora tem mais essa questão aí. E agora tem mais essa questão. Então os prefeitos estão mais livres. Será que eles sabem disso? Eu acho que às vezes não, né? Não sabem, todos sabem. Não tem bobinho né, nessa cena, Eudes. Todos sabem. Muito bem, doutor Mauro. Vamos falar de alguns pontos específicos de Presidente Prudente que são alvos de reclamação da população. Um deles, que é histórico aqui em Presidente Prudente, é em relação ao transporte público, que agora teve uma resolução nos últimos tempos e parece que essa resolução que foi feita, ela acabou trazendo um endividamento da Prefeitura de Presidente Prudente. É assim que o senhor vê? Ô Eudes, me preparando para essa entrevista, eu constatei que este problema do transporte coletivo, para você ver como Prudente é uma cidade que sofre, Eudes. Este problema, ele foi proposital. Transporte coletivo. 30 anos, Eudes Nascimento. Como assim? Eudes Figueiredo. Eudes Figueiredo. 30 anos. 30 anos. É que as pessoas, eles esquecem a linha do tempo, Eudes. Linha do tempo, Eudes. Eu, como vivo em Prudente, eu ando aqui em Prudente, nas vilas, no mercado, no Carrefour, no shopping, tomo meu cafezinho, visito, vou no Bom Prato almoçar, vou no ônibus andar, vou na Ana Jacinta, vou lá no João Domingos, no Cremonésio, no Tapajós, na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul. Eu conheço os problemas como cidadão, não como político. Não como político. O político tem a obrigação dele de conhecer os problemas como político. Mas o senhor deve ter algumas informações privilegiadas também como advogado. Eu tenho informações, de graças à liberdade de imprensa que eu lutei para que vocês da imprensa sempre tivessem a liberdade. Eu lutei pela Assembleia Nacional Constituinte, por uma imprensa livre, pela eleições diretas, pela eleição de governador. Então, as informações que eu tenho, ontem eu busquei tudo nos sites do Portal Prudentino, do Jornal Imparcial, do Oeste Notícia, da Jovem Pan, da Rádio Mix. Tudo que vocês falam e escrevem está na imprensa hoje. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho as provas aqui. Então, vamos lá. A tragédia no transporte coletivo de Presidente Prudente, ela nasce no dia 25 de fevereiro de 1993. Você sabe que data é essa? Não faço ideia. A data onde o prefeito Agripino Lima decretou a intervenção da empresa de transporte coletivo Brasília, que era considerado o melhor serviço público existente em Prudente. Mas o professor Agripino tinha um problema com a família. Então ele decreta a intervenção e quebra a empresa. E quebrou a empresa. E o que acontece? Tá aqui, doutor Eudes Nascimento, ó. Figueiredo. Perdão. Eudes Figueiredo. Na sequência, Eudes, ele vem e coloca uma empresa nova em Prudente. Ele Eu estava intervém, chegando em quebra Presidente Prudente nessa e época. coloca outra empresa em Prudente. Essa tragédia persiste até hoje. Eu estava chegando em Presidente Prudente nessa época. Confesso para o senhor que a empresa que assumiu praticamente com os mesmos trabalhos que a Brasília vinha fazendo. Ô, Eudes, eu já advoguei numa empresa que também quebrou em Marília. Eu sou advogado trabalhista. Então eu entendo dos problemas de patrão e de empregado. Lá, a empresa que o prefeito de Marília colocou, tirou de dentro dos ônibus andando os motoristas e cobrador e colocou os dela dentro dos ônibus.
Então, essa questão de transporte coletivo é uma eterna corrupção, é uma eterna corrupção. São Paulo, corrupção. Bauru, corrupção. Marília, corrupção. Todos os lugares. Põe no Google assim, empresa de transporte coletivo, corrupção. Você não vai conseguir ler, Eudes. Bom, especificamente aqui de Presidente Prudente, quais foram os principais problemas que chegaram aqui no que a gente vive hoje? A falta de processo licitatório lícito e transparente. Nunca houve. Nem com a TCPP, nem com a Prudente Express, com ninguém. Nunca houve. Nunca houve. Tanto é que o Tupã, prefeito, inclusive na época com meu apoio, foi um excelente prefeito, o Tupã, ele nunca efetivou uma licitação, porque os interesses eram muito eles. E nesse caso agora, especificamente? Bom, alguém um dia teria que fazer uma licitação, porque o Ministério Público a vida inteira estava em cima. E realmente, o prefeito atual, ele enfrentou o problema. Ele enfrentou o problema. E enfrentou o problema e abriu uma licitação na qual, coincidentemente, aparece só uma empresa. Então, é por isso que eu te falo. Né? E uma empresa da família de um deputado estadual. E o Ed a vida inteira foi deputado estadual. Da família Chedi. Que tem Limeira, que tem Americana, também veio para Prudente. Até aí pode ser uma coincidência, né? Ok. Só que o que nunca fizeram para as empresas anteriores, colocaram nessa licitação para a empresa que viria, qualquer delas que participasse, que viria ganhar, Eudes. E as pessoas, isso passa despercebido do cidadão comum. Você já reparou os ônibus hoje em Prudente, depois das 10 da manhã, rodando na cidade vazio? Eu confesso para o senhor que eu ando pouco de ônibus. Mas você vê nas ruas. Então prestem atenção. Eu vou prestar atenção. Depois das 10, os ônibus andam vazios. Vazios. Até as 3h30, 4 horas, eles andam vazios. E é uma festa. Tem fila de ônibus, Pneus tudo careca. Ônibus velho. Você vê lá que o ônibus, o ar do condicionado, a maioria tem problema, o Wi-Fi não funciona. Nada da licitação funciona. Porque não tem fiscalização. Teria que ter 10 funcionários para fiscalizar. Me parece que tem 4, 3 funcionários. Aliás, tudo é feito para não funcionar. No poder público. Sim. Tudo é feito para não funcionar. Então, a licitação não é cumprida. Eu não estou reclamando da licitação que foi feita. Teria que ser feita. Alguma empresa teria que ganhar. Agora, o que eu digo é o seguinte. A licitação não é cumprida. Por que ela não é cumprida? Aí você tem que perguntar para a CEMOB, tem que perguntar para o Ministério Público, tem que perguntar para a Câmara Municipal, que já fez CI do transporte coletivo e verificou aí todas as irregularidades atualmente em Presidente Prudente. E tem que perguntar para o prefeito, o agente do contrato. Agora, Eudes, a maioria não anda de ônibus, então eles pensam assim, que se ferre quem anda de ônibus. E não é assim. A gente tem que respeitar o cidadão trabalhador. Aquele que pega o ônibus 5 horas da manhã, que nem eu já vou em ponto de ônibus, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e fico lá quietinho, vou com a roupa mais simples, para ninguém nem me identificar, porque eu quero saber o que ele está passando. E é horrível. Você sabia que não fizeram uma cobertura de ônibus nos últimos 10, 15 anos em Prudente? Vai lá no João Domingos, vai lá no Ana Jacinta, que é um bairro mais antigo, vai lá verificar o povo, tudo no relento, na madrugada. Tem um coberturazinho. Agora, colocaram recentemente uma, mas não cabe 6 pessoas. Tem 40 no ônibus, no ponto de ônibus, tem 40 pessoas. 40 pessoas que estão com a sua marmitinha, que estão com a sua sacolinha, que não vão voltar para casa, porque não tem dinheiro para pagar um ônibus para voltar. Ele vai aqui agora, lá no Bom Prato que eu frequento, para saber também como é que é a vida dele. Que é muito bom, né? Diga-se de passagem. Só que falta o jantar. Preciso jantar. Menos, talvez, alimentos, não os 1.500, mas tem que ter o jantar também. E outra, por que só poupa tempo para a área central? A Zona Norte, ela está se expandindo, é onde Prudente pode crescer. São 51 quilômetros. Nós temos até os distritos. Então nós teríamos que colocar
um bom prato na Zona Norte, por exemplo. Por que não na Zona Sul? Porque lá as famílias já estão mais estruturadas, Eudes. Nós temos que seguir onde é o caminho da necessidade e da vulnerabilidade da população. Muito bem, nós vamos trocar de assunto, vamos falar da iluminação pública, que era um verdadeiro problema aqui em Presidente Prudente, mas que recentemente a gente tem até noticiado as trocas das lâmpadas e alguns bairros estão muito bonitos, como o João Domingos Neto, por exemplo, estive lá conferindo, vi as fotos, e outros bairros de Presidente Prudente, a Prefeitura Municipal promete trocar toda a iluminação pública. Eu vi já o senhor falando nas redes sociais que é um crítico dessa situação da iluminação pública em Presidente Prudente. Por quê? Bom, Eudes, em primeiro lugar, há mais ou menos, o nosso escritório de advocacia advoga para a empresa que tinha o contrato, que chama Ilumina, empresa Ilumina, ou Ilumina, como queiram dizer. Esta empresa, ela entra em Presidente Prudente com o governo Tupã. Tá aqui também, pesquisei tudo ontem. A Caiuá, aquela que faliu, A Dilma quebrou a Caiuá. A presidente Dilma quebrou a Caiuá. Grupo Rede. Em 2009, na primeira gestão do Tupã, a Caiuá, ela fazia a manutenção da iluminação pública de Prudente. Eu acho que 2011, é isso? Isso, 2011. tá aqui, eu tenho anotado aqui. Foi em Março de 2011. Março de 2011 começa, isso aqui, ó, iluminação pública, municipalizada em março de 2011. Sempre foi um problema. Contrato péssimo, muito mal planejado. E olha o que a imprensa, imprensa, eu enalteço a imprensa. A imprensa tem que ser livre contra esse processo de evitar, limitar, que o governo Lula está querendo limitar a imprensa. Não, a imprensa tem que ser livre. Se a imprensa falar algo que eu não gosto sobre mim, eu processo o órgão de imprensa, processo o radialista, artigo 186 do Código Civil. Aquele que causar dano a outrem tem que indenizar, dano à imagem, dano à honra, dano moral, dano material, etc. Então tá aqui, ó, pesquisei na imprensa ontem, e lá tem a fala do prefeito da época, tem a fala do secretário de obras, que era o Penha, e tem a fala do Jorge Braga, que era o dono presidente da Sirius, que é a empresa que foi montada, montada para prestar esse serviço. E ganhou uma licitação, igual a Stylix ou a Stilux, que ganhou agora. É uma licitação, a empresa ganhou. Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar de empresa Sirius, que iluminação pública, eu só me preocupava com iluminação pública quando eu tinha 9 anos, que a Caiuá colocava os fios na Mendes de Moraes, que era rua de terra, e eu pegava os pedacinhos de cobre que os eletricistas deixavam para vender lá no Ferro Velho do Seu Cícero, que tinha um preço bom. Hoje o pessoal rouba a fiação na cidade para comprar crack. Veja a diferença como é dos tempos. Então, essa empresa Sirius ganhou a licitação para fazer a manutenção da rede de iluminação em Prudente. Posteriormente... Deixa eu só fazer uma pergunta. Em algum momento o senhor diz que é advogado, foi advogado dessa empresa. Isso. Em algum momento o senhor foi sócio ou é sócio dessa empresa? Absolutamente. Eu sou advogado da empresa. Advogado da empresa. E com muito orgulho. Que o meu cliente, seja ele qual for, eu sempre o defendo, dentro da lei. E essa Sirius eu nunca conheci. Quando foi em 2010, no segundo governo do Tupã, a Ilumina ganhou uma licitação, 2000 e alguma coisa, ela ganha uma licitação. A Ilumina ganha uma licitação. E essa licitação perdurou até agora. Agora, eu não participei dessa licitação. Eu não era advogado da empresa. Não sabia nem onde era essa empresa. Não conhecia os donos da empresa.
E eu nunca tive contato no primeiro governo do Tupã, eu nunca pisei meu pé dentro da prefeitura. Apesar de ter apoiado o Tupã, ter votado no Tupã, eu nunca pisei meu pé lá dentro. Nunca pisei meu pé dentro da prefeitura. Aliás, nos 2 mandatos do Tupã, eu fui entrar dentro da prefeitura, e tal Laércio Alcântara de testemunha, no último ano do governo, porque eu estava aprovando 2 loteamentos imprudentes. Foi quando eu aprendi todas as dificuldades que um empreendedor passa imprudente dentro da prefeitura de Presidente Prudente. Mas isso é um outro problema que a gente fala oportunamente. Bom, em relação à iluminação, o senhor vê algum problema nesse contrato novo da Steel Lux? Eudes, todos os contratos licitados, 90% dele tem problema. Este contrato, ele é problemático. Vou te dar um exemplo. Quanto que ganhava a empresa anterior por um período de 60 meses? Quanto ganhava a empresa anterior? 5 anos. Essa empresa ganhava por ano, por mês, em torno, líquido lá, 200 mil. A tal da Ilumina. Sim. Que, por sinal, realmente a população... O trabalho não estava legal, né? A população sempre teve razão em criticar a prestação de serviço da Ilumina. Por quê? Porque o contrato foi mal feito. O contrato foi mal feito lá atrás. O contrato sempre foi mal feito. Quem fez o contrato não era do ramo. No governo Tupã, não era do ramo. Você sabia que em Prudente tem um eletricista? A Prefeitura de Prudente tem um eletricista. Um eletricista? Um eletricista. Você sabe quantos engenheiros elétricos tem dentro da Prefeitura de Prudente? Engenheiro elétrico. Nenhum. Como é que você pode imaginar que uma prefeitura vai saber fazer um contrato de licitação para o setor elétrico se ela não tem um profissional? Mas isso de certa forma, é fácil, né? Pensando eu como empresário, eu contrato uma empresa para que faça um contrato para mim de uma forma que seja adequada, não é? Mas é a prefeitura que tem que criar a regra. E ela não sabe o que era a regra. As licitações de Prudente são amadoras. Tanto é que você vê os secretários, seja do Tupã, seja do Agripino, seja enfim, tudo vai para o judiciário. Todas as empresas, elas brigam entre elas. Por quê? Porque a licitação é mal feita. Eu cheguei um dia e falei para o Matheus Grosso, eu já não era mais advogado da Ilumina nessa questão elétrica. Porque essa questão eram outros advogados da Ilumina. Era o doutor Tiago. Eu não era advogado. Eu era advogado trabalhista da empresa. Que, por sinal, na época, nem problema trabalhista tinha. Hoje tem um monte. Motivada por quê? Pelo corte do contrato. Aí entra o governo Ed. E ele teve uma política deliberada. Eu já disse isso para ele. Abril de 2021. Uma política deliberada. Ele entendia, e é legítimo, não estou dizendo que não é legítimo, ele entendia que a empresa que prestava o serviço de manutenção elétrica não servia mais para o município. E é legítimo esse pensamento dele. E aí ele molda um outro sistema com a sua equipe, sócio, secretaria de obra, o jurídico da prefeitura, e faz essa nova licitação. Só que o que antes se gastava mês, vamos colocar por mês, 200 mil, 220 mil por mês, hoje você pega 62 milhões e divide por mês. Dá 1 milhão por mês. Então você sai, prefeitura, nossos impostos, que pagava 200 mil por mês. Péssimo serviço. Porque não tinha como ser bom. O contrato é ruim. Contrato por baixo preço. Então o contrato era ruim. E quando a prefeitura atrasava, você sabia que no governo do Bugalho, Prudente ficou 3 meses por lambança interna da prefeitura, bate cabeça, bate lá, todo mundo bate cabeça lá dentro. Você acha que um promotor
professor, promotor, sabe administrar uma cidade? O que um promotor faz? A vida inteira ele denuncia pessoas. Fiscaliza, né? Ele é um fiscal. Ele não é um administrador, ele não é um gestor. Pelo contrário, ele é um crítico do administrador. Um crítico, mas a população colocou ele lá. Ele era o candidato do Tupã. Eu, inclusive, votei nele. Só que na reeleição eu já não votei. Votei em quem, inclusive, até perdeu a eleição, que foi o Laércio Alcântara. Primeira vez que eu tô falando aqui. Tá certo? Porque eu entendo que o Laércio foi um excelente secretário, um jovem, engenheiro, qualificado, conhece bem Prudente, conhece as ruas de Prudente, conhece tudo. E é mal aproveitado. Se bem que na Câmara ele tá lá exercendo um serviço... Tá super bem ali na Câmara. Super bem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Essa licitação, ela vai dar um problema seríssimo para os atuais gestores de Prudente. Bom, vamos lá. O Ministério Público a investiga e deve ter uma ação civil pública em breve para que se devolva milhões caso esse contrato seja executado. Bom, esse contrato, está aprovado que os 200 mil que a empresa anterior tinha não era o suficiente para cuidar da cidade toda, né? E agora, essa diferença de 800 mil reais, que o senhor falou aí, de mais ou menos 1 milhão por mês, talvez não seja ela toda, mas para um contrato ser justo, pelo menos, teria que ser um valor bem maior do que esses 200 mil que tinha aí, né? O Ministério Público está apurando qual seria esse valor justo. E outra, com a Ilumina, que era péssimo o contrato, a Ilumina comprava a lâmpada. Tá lá no portal Prudentino, nas entrevistas. A Ilumina comprava a lâmpada, a prefeitura pagava essa lâmpada e a lâmpada era incorporada no município de Prudente. A Ilumina colocou 14 mil lâmpadas Bulbo LED. Você sabe quanto tempo a prefeitura demorou na atual gestão para aprovar a lâmpada de sódio para a lâmpada de Bulbo LED, igual tem em Obras do Machado? 1 ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Perderam a lâmpada. Quais são os entraves? Sinceridade. Falta de comando. Falta de conhecimento técnico. O que o prefeito, na formação dele, ele entende de uma secretaria de obras? O que ele entende de meio ambiente? Você tem que ser gestor, administrador. Você tem que ter um pouco daquilo que o Agripino Lima tinha. Ousadia. Lógico que hoje nós temos o Ministério Público, a OAB, a Câmara Municipal, as instituições que não gostam de agentes públicos ditadores, autoritários. Mas você tem que ter um pouco do que Agripino Lima tinha. A pessoa tem que te olhar e tem que te respeitar. E não dar risadinha nas suas costas. E se um dia eu vier a ser candidato ou pré-candidato e eventualmente ser eleito prefeito, o que é quase impossível dentro do esquema atual, eu sou um peixe fora desse aquário. Esse povo vai respeitar, porque eles vão ter que respeitar a população. E qual vai ser o foco? População, interesse de grupo. População, grupo, entra numa fila aí. O dia que for a sua vez, você vai ter seu espaço. Doutor Mauro, eu gostaria de conversar mais com o senhor. Nós temos vários assuntos para falar aqui. Do lixo? Tem que falar do lixo, nós temos que falar... Eu falo rapidamente. Aqui. Vamos falar da saúde também, presidente Saúde Prudente? também? Eu tenho 10 minutos. Ok, Será então que a gente vamos falar do consegue? lixo, vamos falar da saúde. Vamos falar do lixo, O lixo em Prudente é um lixo. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pros seus... Tá aqui, ó. Questão do lixo aqui, ó. Questão do lixo. Questão da saúde. Tem resolução pro lixo aqui em Presidente Prudente? O lixo nasce com Fernando Luizari, secretário municipal do meio ambiente do Tupã. Hoje secretário municipal do meio ambiente do ED. Que é muito bom. O Fernando Luizari tem uma trajetória. Eu, inclusive, recentemente falei com ele. Fernando, você tem uma história, você tem um currículo. Cuidado. Essa questão do lixo pode manchar sua reputação. Ele diz que não abandona o barco, que ele é um homem de compromisso, que eu respeito. Ele entende, na versão dele, que está tudo correto. Só que é a opinião dele. A gente, na vida, tem que combinar com os russos. Você tem que falar assim, povo, estou num cargo público. O que você está achando da minha gestão?
Então, o lixo é um eterno problema de Presidente Prudente que ninguém nunca quis resolver. Vou dar a escalinha da turma do lixo. A turma do Agripino Lima. Esquece, já está há muito tempo. Bragato eu nem falo, porque o Bragato foi uma tragédia tão grande aqui em Prudente como prefeito, e a turma que o assessorava... Tá lá atrás, né? Tá lá atrás, tal, isso aqui. Vamos esquecer, vamos pegar dos últimos anos para cá. Duas gestões do... Paulo Constantino também, não fez nada pelo lixo. Gestão do Tupã. Vou resolver o problema do lixo. Coloca lá o Fernando Luizado. Não resolveu. E todo mundo colocando lixo lá no Distrito Industrial. Vamos colocar lixo, vamos colocar lixo. Aí entra Matheus Godoy, na Prudenco, com aquela vontade, engenheiro agrônomo, tal. Vou resolver o problema do lixo. Não resolveu. Ah, mas vamos colocar agora o vice-presidente da CETESB, promotor do meio ambiente, que a vida inteira foi um crítico da questão do lixo, como foi do camelódromo também. Então vamos eleger o Bugalho. Ele tinha tentado ser deputado federal, também na causa do meio ambiente, também não foi eleito. Aí vamos ser prefeito. Tupã apoiou ele, o Vinha apoiou ele, foi eleito. O que ele faz com a questão do lixo? Outra tragédia, nada. Quando eu digo nada, eu digo o seguinte, não existiu políticas efetivas para cuidar do lixo. Existiu politicagem, blá, 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 tititi, titia, vovó, vamos ver isso, faz uma placa, vamos encerrar o lixão, Eu tava lá no encerramento do lixão, o lixão tá lá abandonado, vê aí, entra no portal da TV Fronteira. A TV Fronteira hoje é o maior órgão de imprensa para verificar o que ocorre no município de Prudente. A TV Fronteira tá um pouco em suspeição, né? Porque parece que o dono é candidato, pré-candidato. Veja bem, a TV Fronteira, por ser de uma família, era do Agripino Lima, depois foi do Paulo Lima. Ela sempre será suspeita de tudo. Você trabalhou no grupo. Eu tenho dó dos jornalistas que tentam fazer um brilhante jornalismo, faz um trabalho maravilhoso nas rádios ou na TV e é confundido como se fosse um trabalho porque é de uma família. Não, eu separo. O jornalismo é brilhante, brilhante. Agora, o cidadão, ele não pode ser burro para não saber o que é verdade e o que é mentira. Você sabe quantos jornais eu leio por dia? Não tenho ideia, mas pelo menos uns 3. 8. Eu leio 8 jornais. Como eu leio? Eu leio jornais, e vou te passar a te mandar os 8 todo dia. Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, Diário Popular de São Paulo, e aí eu entro de Brasília, no Metrópole, eu entro no Correio Brasiliense, ou no Jornal de Minas, eu quero ver as versões. Você me fez lembrar o juiz Menin, que quando eu conversava com ele, a gente estava trocando uma ideia, ele falou, eu leio os jornais franceses, eu leio todo dia. Eu, como não sou letrado a esse ponto, eu não leio os internacionais. Quando muito vejo alguma manchete só, mas eu leio o El País, para falar sobre... É um jornal mais de linha esquerda, mas eu gosto de ler. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que o lixo, ele nunca foi resolvido, e o pior, Eudes, grave o que eu estou falando aqui, Eudes. Nós vamos voltar a falar essa questão do lixo. Está se armando uma situação aí que o lixo vai dar manchete do Jornal Nacional em Presidente Prudente. Grave o que eu tô te falando. Lixo já foi escândalo da Leão em Ribeirão Preto, lá com o Palocci. Foi escândalo com a Marta Suplicy. Mataram o prefeito Celso Daniel do PT lá por causa do lixo. E esse pessoal do lixo quer se instalar em Prudente. Isso envolve vários órgãos. Já está sendo investigado pelo Ministério Público. Já foi denunciado. Doutor Enio já enfrentou esse povo na Câmara. Então eles estão tentando. E eu já até brinquei. Vocês terão sorte. Porque se em 2025 existir o mínimo de possibilidade de eu vir a ser um pré-candidato, um candidato eleito e tomar posse, esse pessoal do lixo vai ser varrido de Prudente, vai ser levado para Damantina, para Quatá ou para Regente agora. Prudente não sabe, mas o lixo de Prudente é levado para Regente Feijó. E não é pela Monte Azul que ganhou a licitação. Quer fazer um debate um dia?
Traz as autoridades aqui para debater comigo a questão do lixo. E para encerrar, saúde. Eudes, saúde imprudente é uma tragédia. Eudes, eu sou do setor da saúde. Eu tenho autoridade para falar de saúde. Eu, a vida inteira, 27 anos, trabalhei no Hospital São Luís, na Santa Casa de Prudente, e 24 anos em Martinópolis, e entrei em todas as santas casas e hospitais da região de Prudente. Todas. Eu conheço a saúde da região inteira. E mais, eu fui favorável ao José Serra encampar o Hospital HR, que foi a maior obra da história de Prudente. Eu enalteço o professor Agripino Lima. O Agripino Lima realmente é um homem arrojado, um homem à frente do seu tempo. Todos nós temos os nossos pontos que nos criticam. Por exemplo, perguntaram para você se eu era um dos donos da Ilumina. Sim, né? sim. Eu, ser dono de uma empresa, inclusive quebrada, a prefeitura quebrou a Ilumina, também ajudou a quebrar a Ilumina, porque era uma política. O Ed Thomas entrou e falou, vou tirar essa empresa, vou colocar uma melhor. Legítimo. Só que a forma que foi feito, prejudicaram muito a empresa. Tá no judiciário. Um dia a justiça vai ver. Tem mais de 1.200.000 preso da Ilumina lá e tem mais de 40 ação trabalhista porque ela não recebeu dinheiro para pagar os trabalhadores. Porque quem paga, Eudes, sempre é o pobre, sempre é o trabalhador. Não é o bambambam que tá lá no gabinete, o puxa-saco dele, o Aspone, aquele bando de cargos lá babando o ovo do prefeito. Então, essa questão de chegar pra mim e falar assim, eu gosto de você, eu falo, vai gostar de doce. De mim você tem que me respeitar. E eu a vida inteira fui assim. Eu sou advogado do júri. Você perguntou por que eu fui advogado. Porque eu tenho um sonho, eu queria ser advogado do júri. E saúde. A Santa Casa precisa se organizar com a prefeitura. Existe uma briga eterna entre a Santa Casa e a prefeitura, desde a época do Agripino Lima, a ponto da Santa Casa ter que romper o atendimento do SUS e foi pro HR. Então precisa ser restabelecida essa ponte. O atendimento da Santa Casa hoje é perfeito, viu? Perfeito para quem tem convênio. Não, eu fui atendido pelo SUS, né? Mas o SUS, fui atendido o SUS agora, é o mínimo. Eu fui atendido agora recentemente lá, tive um problema no coração, mas fui muito bem atendido. A área cardíaca é de excelência, a área renal é de excelência, a UTI é de excelência. Eu tô dizendo que a Santa Casa precisa ter recurso e o município pode ajudar isso para ampliar o atendimento, sim. De qualidade. Outro problema. Agora, as cidades vizinhas de Presidente Prudente têm que colaborar com a saúde aqui também, Nunca colaboraram e nunca irão colaborar. Infelizmente. Porque eles usam toda a estrutura aqui e acaba pesando, né? Mas, verdade seja dita, a população da região vai toda pro HR. O lugar de atender a população da região é o HR. Qual é o problema, Eudes? O HR foi encampado pelo governo José Serra, 2008, se não me engano. Eudes, o que foi feito? Além do que o professor Agripino fez, prédio, instalação, o que esses freis fizeram? Nada. O que o governo do estado fez para Prudente, no HR e para a região? Nada. Mas o senhor está sendo muito radical. Tá bom, deu uma migalhinha lá do orçamento. O que o Bragato conseguiu para Presidente Prudente como deputado estadual? Ed Thomas, quando deputado, conseguiu nada. Migalhas. Toma uma verbinha para isso, toma uma verbinha para aquilo. Dentro do HR, o tomógrafo está quebrado, o raio-x está quebrado, as salas não funcionam. Você sabia que não tem verbas para fazer cirurgia oftalmológica? Que não tem verba para fazer cirurgia ortopédica? Você sabe que uma pessoa guarda na fila 8 meses, 9 meses, 10 meses para fazer uma cirurgia no HR? Isso é um problema do estado inteiro. Isso é um problema que o gestor de Prudente tem que intervir. E hoje só se passa a mão na cabeça dos freis. Frei, ele não é administrador hospitalar, Eudes. É uma OCIP, uma organização social sem fim lucrativo. Isso aqui é galinha do ovo de ouro deles. Eles têm obra lá em Jaci, obra tem agora, parece que tem no Mato Grosso, tem obra no exterior, mas sai daqui. Então, meu amigo, alguém tem que pôr o dedo nisso aí. Eudes, você me desculpa, só finalizando, saúde municipal nas UPAs, UBS de Presidente Prudente.
Os trabalhadores desses órgãos trabalham maravilhosamente bem. Atendentes, auxiliares, os médicos. Agora, Eudes, tem que ter fiscalização. Dentista. Eu vou ligar na casa das pessoas para saber o que ela fez no dia tal lá com o dentista. Como é que foi o atendimento dela com os médicos. Você tem que ter gestor. Você sabe quantos secretários de saúde a atual gestão da prefeitura já teve, Eudes? Eu acho que pelo menos 3. 4. 4. São 4. O pessoal nem sabe, Eudes. Tipo assim, entra um porque é filho de alguém que pediu pra ser, tal, outro pediu pra ser, ó, esse é ligado a Unoeste, ó, esse é ligado a esse. Isso aqui é um compadrio. Se um dia essa ideia acontecer, e eu já encerro, Eudes, e lembrando, Eudes, só pra realmente encerrar, peço desculpa, você me falou numa oportunidade, e eu respeito, que a população tá cansada de ser mal atendida, entrar nas filas das UBS, saúde, tá desacreditada na dos verdade, políticos. o que eu disse, alguns setores da sociedade... Da administração pública. Da administração pública Isso. e outros também setores estão completamente desacreditados, né? Então, eu digo pra população, ainda é possível você, cidadão, decidir diferente. Outubro do ano que vem vai chegar. Você vai ter que decidir. Não, eu quero continuar com tudo que veio até hoje, com essa turma. A turma do Agripino. Um é filho do Agripino, o outro é empregado do Agripino, o outro é ex-empregado do Agripino, o outro o Agripino que isso, o outro Agripino que... Não, eu quero mudar. Então nós vamos mudar. É você que vai decidir, eleitor. E você tem decidido muito mal. Eu, inclusive. Agora, a escolha do povo. Essa questão do povo estar desacreditado, veja o Supremo Tribunal Federal que nós temos. É o pior Supremo da história da República. São as escolhas, A né? população, ela precisa voltar a acreditar e tem que ter alguém para quebrar esse sistema. Pegar um porrete assim, no jarro de barro, e pá! Bater lá e falar assim, não, a partir de agora aqui os interesses é o Quebrar da a roda. população. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui na Mix. Eu imagino que a gente possa conversar sobre diversos assuntos aqui de Presidente Prudente, assuntos pontuais também, se o senhor permitir, no nosso Jornal da Mix. Vou sempre ligar para saber da sua opinião sobre determinados assuntos e aí a gente pode expandir ainda mais essa discussão. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero dizer que todas aquelas pessoas que estão citadas ou que foram faladas aqui no programa... e que sintam-se no direito de vir aqui conversar comigo, tá? Eu estou à disposição para levar o melhor da informação. Quem me conhece já há bastante tempo sabe que eu tenho essa política de trabalho de ouvir a todos e gostaria de cada vez mais exercer esse direito da democracia, que é ouvir a todas as pessoas. E agradecer principalmente ao doutor Mauro César Martins por estar aqui conosco nessa entrevista. Nós tínhamos gravado uma entrevista, tivemos problema no computador, ele gentilmente voltou aqui. Então eu quero agradecer mais uma vez sua presença, doutor. E parabéns pelo seu trabalho, que eu já conheço há bastante tempo. Imagino que as pessoas vão ter um bom parecer dessa entrevista aqui. Eu agradeço, peço eventuais desculpas por algum excesso, mas tudo que eu disse está na imprensa, essa imprensa maravilhosa, que eu luto pela sua liberdade eterna, e gostaria de que todos os pré-candidatos, oportunamente, porque eu ainda não sou, e nem sei se serei, participassem de debates públicos, como esse, com todos, sendo entrevistado por todos os repórteres de Prudente, porque com a verdade você sempre será liberto. A imprensa é o canal para que a população saiba escolher melhor. E a população tem escolhido muito mal. E você terá a oportunidade de, quem sabe, né, decidir de uma maneira melhor para o seu interesse, para o seu futuro. Eudes, muito obrigado a você, a Mix e a toda a equipe da Mix. E pode ter certeza que foi uma das raras vezes que eu pude expressar realmente aquilo que
eu sinto nesses 60 anos que eu moro, amo, resido e pretendo morrer e ser enterrado em Presidente Prudente. Muito bem, tá aí, Dr. Mauro César Martins, obrigado pela sua presença aqui na Mix. A gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês. Muito obrigado.